A paz do Senhor. Estamos outra vez juntos para mais uma aula do nosso Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBADEJUF. Tem como seu diretor, presidente, nosso pastor Samuel Lopes da Silva, e o diretor executivo, nosso pastor Kleber Ramos. Estamos em mais uma aula sobre os evangelhos e hoje nós estaremos trazendo uma revisão do que já vimos até agora e falando sobre o Evangelho de Lucas. É sempre uma alegria ter você nos acompanhando e participando conosco dessas aulas. Acesse sempre o YouTube IBADEJUF e veja ali outras matérias, outros pastores, outros irmãos que estão também ministrando e fazendo parte desse grupo especial e leva até você o ensino da palavra de Deus. Pois estejamos agora trazendo uma revisão daquilo que nós já falamos. Nós iniciamos falando sobre os evangelhos. Eles foram escritos tendo em vista um objetivo definido, e esse objetivo seria anunciar as boas novas de salvação. Então, evangelho, boas novas. Os escritores, eles não se dedicaram, nós falamos, em registrar pormenores da vida de Cristo. A sua infância, os seus hábitos, o seu trabalho ali na carpintaria e outros fatos da sua vida e juventude. Eles se limitaram a mencionar a origem de Jesus, a sua origem humana divina, o seu ministério, os seus ensinamentos, os milagres, a razão da sua morte, ressurreição e ascensão. Apesar de serem 4, os evangelhos eles são harmônicos entre si. É possível, então, a partir da leitura e do estudo dos 4 evangelhos, se construir um relato coerente, reunindo, então, assim, os ensinos do Senhor. Se completam nesses 4 evangelhos, que são a visão de pontos de vistas diferentes. Nós falamos sobre os 3 evangelhos sinópticos, ou aqueles 3 que têm uma sinapse, aqueles 3 que têm uma visão mais parecida de uma fonte em que eles estudaram e buscaram trazer a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então eles foram escritos, na verdade, para responder aos questionamentos da comunidade do primeiro século e também para combater as mentiras que já começavam a se levantar a respeito de Jesus. Os apóstolos começaram então a morrer, e tornava-se então imperioso registrar as memórias sobre o Salvador. Além disso, existiam também motivos particulares de cada escritor, porque cada um, nós estaremos vendo, falava com relação a um tipo de pessoa, ou tendo uma visão para trazer o seu relato sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Então nós estaremos lembrando sobre esses fatos e estudando assim estes evangelhos. Nós falamos um pouco sobre o Evangelho de Mateus, a quem ele foi escrito. Mateus, que tem um nome significando dom de Deus, ele era conhecido pelo nome de Levi, né? Era um apóstolo, ele trabalhou com o Senhor Jesus Cristo, ele era coletor de impostos. E ele então era tido como até um inimigo do povo judeu. A palavra-chave, nós poderíamos resumir assim o Evangelho de Mateus no Novo Testamento, como aquele que veio para cumprir, né? Aquele que veio para estar atendendo o chamamento do Senhor. Você verifica isso em Mateus capítulo 5 e versículo 17. O verbo veio cumprir algumas variações, algumas verdades da palavra do Senhor nosso Deus. Ele trazia então o link entre o Velho Testamento, entre as promessas, entre as profecias e o cumprimento já no Novo Testamento. Ele é um evangelho escrito em hebraico e que trazia então o ministério do Senhor Jesus Cristo como o prometido Messias para a nação de Israel. Nós falamos também um pouco sobre o Evangelho de Marcos. Na aula passada a gente trouxe uma pitada dentro do Evangelho de Marcos e lembramos que o seu objetivo é narrar uma história de Jesus a fim de ganhar convertidos, principalmente romanos, à fé cristã.
Ele começa a sua narrativa por João Batista, falando do batismo de Jesus, a sua tentação, e fala sobre o ministério de Jesus na Galileia e todos os arredores ali da Galileia. Ele continua falando de Jesus, do seu ministério, quando ele chega até Jerusalém e fala assim o seu translado até a Judéia. Conclui com a narrativa da paixão, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, as quais foram divinamente planejadas. Ele escreveu para leitores romanos, então o seu cuidado em às vezes traduzir algumas expressões em aramaico para o benefício dos seus leitores. Ele teve esse cuidado, né? Marcos talvez tenha sido, e conforme os teólogos, historiadores, o primeiro dos evangelhos escritos. Seu versículo-chave, nós podemos dizer que seria Marcos capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O evangelho de João é o evangelho do servo, é o evangelho daquele que veio para servir, né? Então a gente tem essas narrativas desse evangelista Marcos trazendo as informações do Senhor. Agora nós temos a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais sobre o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Nós queremos a sua participação nessa aula, aprendendo um pouco mais. Legal? Tudo compreendido até agora? Então nós vimos Mateus, nós vimos Marcos e agora nós vamos ver Lucas, as suas informações preliminares. Nós queremos lembrar que Lucas ele pesquisou, ele buscou as informações que se tinha na época para escrever o seu evangelho. Ele apresenta um relato preciso da vida de Cristo, enfatizando-o como o Filho do Homem, como aquele que veio ser Salvador da humanidade, né? Embora o seu nome não esteja apresentado nas páginas do seu evangelho, muitos dos eruditos e pais da igreja atribuem a Lucas, de fato, como o escritor deste evangelho, né? A gente sabe que Lucas ele era amigo de Paulo, participou das viagens com o apóstolo Paulo, ele tinha sua profissão de médico, ele era grego e também tem como sua autoria o livro de Atos dos Apóstolos, né? O destinatário do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, é Teófilo, né? Que significa aquele que ama a Deus. O caráter da narrativa, então, do Novo Testamento, do Evangelho, é proclamar as boas novas a toda a criatura. Mas a gente vê a preocupação de Lucas de trazer essa informação para esse Teófilo, né? Esse que ama a Deus. Então, a todos que amam a Deus, a todos que querem conhecer Deus, a todos que querem receber a verdade de Deus. Lucas tem, por volta do ano 60, a oportunidade de escrever o seu Evangelho. O seu versículo-chave, a gente poderia citar o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 19 e o versículo de número 10. É porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é essa informação. Algumas pessoas chaves dentro desse Evangelho. A gente vai ver Jesus Cristo, né, como o personagem principal, mas ele fala de Maria, ele fala de José, ele fala de Isabel, né, a mãe de João Batista, prima de Maria, logo ali no início da sua narrativa, o próprio primo de Jesus Cristo, João Batista, os seus discípulos, Pilatos, né, governador da Judéia, responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo, trazendo a sua narrativa principalmente dentro do reino de Israel, né? Falando ali de Jesus em Belém, de Jesus na Galileia, em Jerusalém, na Judéia, trazendo então a sua narrativa, trazendo as suas histórias. Ele
Lucas é um dos evangelhos mais completos. A gente vê Marcos conciso, o evangelho do servo, sem muita genealogia, sem muita referência ao Velho Testamento, mais preocupado com o povo romano. Mas Lucas não, ele é o evangelho mais completo, que aborda maiores detalhes, inclusive, sobre a infância e juventude de Jesus, narrando o Senhor Jesus ali com os doutores da lei, aos 12 anos de idade, tratando assim do nascimento do Senhor com mais detalhes, falando do cântico de Ana. Então ele tem essa preocupação, ele trazendo também um vocabulário mais ligado à cultura helenista, né, ao Império Grego, à cultura grega. Ele possui referências, inclusive, de enfermidades, né, dos cuidados nessas enfermidades, trazendo importância da oração na vida e na obra de Jesus. Ele fala disso com mais veemência do que os outros evangelhos. E ele fala também do cuidado do Senhor Jesus Cristo com as crianças e com os mais necessitados. Alguns temas são importantes dentro desse evangelho e a gente precisa estar se lembrando que ele traz uma narrativa especial sobre o nascimento em Belém, fala do crescimento desse Jesus, né, que crescia em graça, em sabedoria, em estatura, né, falando até da sua genealogia, chegando até Adão, a importância disso como Jesus, o Filho do Homem, né, e fala também do seu batismo e também da sua tentação ali no deserto. Depois ele chega nas suas narrativas finais, nos seus capítulos finais, falando do cuidado do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, ele diante dos governadores a sua crucificação. Então nós temos pontos importantes, temas importantes dentro desse evangelho. E principalmente ao final, quando ele vai falar da vitória desse Salvador, desse Filho do Homem, desse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando ele vai falar da ressurreição, quando ele fala do aparecimento aos seus discípulos, da sua ascensão aos céus, né? Porque estáis olhando, esse mesmo Jesus irá retornar, e a alegria desses discípulos do contrato, do convívio e do contato com esse Senhor Jesus. É muito importante nós estarmos caminhando assim dentro desse evangelho de Lucas e participando dessas informações, dessas narrativas que o evangelista procura trazer para nós estarmos assim compreendendo mais do Senhor Jesus Cristo, da sua vida, do seu ministério e tudo aquilo que ele tem para fazer por nós em favor da nossa vida. Então nós temos aí caminhado, né? Lembrando, Lucas, ele apresenta Jesus como o homem ideal, né? Aquele salvador de todos os homens. Ele passando por estágios da vida normal, da vida de homem, de infância, de adolescência, de adulto, mas que entra na vida do povo movendo-se de íntima compaixão pelas classes sociais e buscando dessa forma trazer a compreensão da humanidade, do resgate que ele veio fazer por eles. Então Lucas torna claro a simpatia de Jesus pelos pobres, né, na grande maioria da humanidade, e pelas mulheres. Inclusive é importante a gente salientar a importância que Lucas traz nessas suas narrativas sobre as mulheres, né? Ele tem esse cuidado. A gente pode até pontuar alguma informação sobre esse ponto, que as mulheres elas desempenhavam um papel relevante na história cristã, né? E a gente sabe, em momentos especiais, e principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Alguns evangelistas eles não tratam tão seriamente nisso. A gente vai observar que às vezes nos sinópticos ou nos demais evangelhos falando da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo, né? Trata até da sogra de Pedro, da mulher lá de Betânia, que unge os pés do Senhor, mas Lucas ele narra algumas mulheres particularmente. Você vai observar ali no início do seu evangelho, quando ele fala da profetisa Ana, né? Ali que viu a salvação, que viu o Salvador, né? Ali quando Jesus foi apresentado ao templo. Outra narrativa é da mulher viúva de Naim,
Então a gente vai observar o cuidado, Lucas se preocupando em trazer isso. Ele fala também da mulher pecadora lá no seu capítulo 7, das mulheres que ministram em favor do Senhor Jesus Cristo, que trabalham com ele. Marta e Maria são mencionadas no capítulo 10. Então ele vai trazendo essas narrativas do papel da mulher no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mulher prisioneira por 18 anos, né? E fala das filhas de Jerusalém que choraram. Então é uma narrativa que Lucas se preocupa, diferentemente dos outros evangelistas, de estar trazendo. Então ele tem esse cuidado no seu livro, e o seu tema, a gente poderia dizer, um versículo-chave para Lucas é: estai atentos à voz do Senhor, lá no capítulo 9, né? O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Então ele tem essa preocupação, ele é o mais completo desses evangelhos, como a gente disse, mas ele tem essa vontade de apresentar um ministério de Jesus para salvação, para transformação, né, para mudança do homem, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar esse homem que carecia e que necessitava de um Salvador. Então nós temos aí dentro desse evangelho, um evangelho mais completo, uma narrativa do poder salvador do Senhor Jesus Cristo, que veio para o resgate do ser humano, o resgate do homem, buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus te abençoe, que Deus continue com você. Não deixe de estar fazendo a leitura da sua apostila, vendo ali o seu resumo e guardando um pouco mais daquilo que a palavra do Senhor expressa para nós. O meu conselho é que você também observe nas várias versões da Bíblia Sagrada as introduções aos evangelhos e assimile, para que você esteja como obreiro preparado que maneja bem a palavra da verdade. Deus te abençoe, tenha um bom estudo e nos encontraremos em uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.